Quais são as escolhas do seu filho? Você as conhece? Qual é o repertório jovem do seu filho? E dentro deste repertório, deste mundo jovem, quais são as variáveis, os interesses, as curiosidades, os estímulos que seu filho dá atenção? Quais são as escolhas que ele faz diariamente na escola, em casa, no social, na vida espiritual, na vida de amigos, na vida financeira? Jovem tem vida financeira, na vida intelectual. Quais são as variáveis, os estímulos que seu filho recebe todos os dias em todas as áreas da vida dele? Todos os dias ele é estimulado e faz escolhas. Você conhece todas as escolhas do seu filho? Eu, Rosana Cláudia Santos, psicóloga já atuante com esses jovens em fase escolar há 12 anos e também nos atendimentos em nível de consultório, percebo uma avalanche de variáveis, sedutoras inclusive, para que ofereça ao filho, justamente naquela fase da onipotência juvenil, aquela fase do endeusamento jovem, na fase mesmo da adolescência, essas variáveis ali buscando essa opção, essa escolha do filho. E o pai e a mãe, que são ativos, conscientes e têm uma atitude muito positiva, de consciência mesmo com o filho na sua adolescência, precisam estar inseridos neste mundo jovem para perceberem, sentirem, sabe? Ter aquela percepção, aquele conhecimento aprofundado mesmo de qual é o repertório jovem do filho. Conhecendo esse repertório jovem, vai ser muito mais favorável encontrar todos esses estímulos, aquilo que estimula, aquilo que seduz o filho nessa fase da adolescência. Porque eu estou falando aqui de uma fase que é transição do mundo da infância para o mundo adulto. Mas esse recheio aqui, essa etapa, essa ponte, essa transição é um momento assim de muita curiosidade, muitos interesses. Nós estamos falando de um ser humano jovem que tem imensas curiosidades, interesses variados. E nessa curiosidade, ele vai lá ver do que se trata. Ele quer experimentar, ele quer saber, ele não quer ficar de fora daquele sentimento de pertença dos amigos. Se os amigos estão fazendo alguma coisa, ele quer fazer junto, porque ele é da galera. Se os amigos estão conhecendo uma substância diferente, ele quer estar junto para conhecer. Ele não quer ficar de fora, porque ele quer pertencer a um grupo de amigos, a um grupo que faz determinada atividade, a um grupo na parte espiritual, a um grupo que faz determinadas atividades esportivas, por exemplo, determinadas leituras, que ouve determinadas músicas, que jogam determinados tipos de games, que falam determinadas gírias, que tem uma forma, uma linguagem peculiar própria, que é em forma de sigla, em forma de uma comunicação truncadinha ali, mas tudo muito com abreviações. É uma linguagem jovem, onde jovem entende jovem. E se o adulto da relação, que são os pais, não estiverem muito bem antenados e entendendo qual é o repertório jovem do filho e quais são esses estímulos que trazem ali a sedução para aguçar a curiosidade dele, vai ficar de fora, não vai entender nada do que o filho conversa, nada do que o filho realmente está gostando e se interessando. Então é muito importante que o pai e a mãe se tornem conscientes disso para perceber quais são as escolhas que o filho faz baseado onde? Nos estímulos, nas variáveis que recheiam todo esse repertório jovem. O que afeta exatamente a adolescência do filho? Quais são as facilidades e as dificuldades que estão inseridas nessa fase jovem do filho? Quais são os estímulos que estão afetando de forma positiva ou de forma negativa a vida de transição do filho
para a vida futura adulta. Quais são as situações que surgem na vida do seu filho? Quais são as oportunidades que vêm sendo oferecidas para o filho com uma maneira sedutora, como se não tivesse problema algum? Você não dá nada não, é assim mesmo. Imagina, isso aqui é coisa boa, coisa fácil, todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo experimenta, todo mundo vai, sabe? Todo mundo veste, todo mundo usufrui, é assim mesmo, não dá nada não, é assim que eles falam, não tem problema, é coisa de jovem, coisa de gente grande que não entende, mas é coisa de jovem que entende sim. Essas são as falas, esse é é a sedução, é aquilo que atrai o jovem. O jovem, ele ainda é inexperiente, imaturo, ingênuo. Por quê? Ingênuo naquela questão das faculdades mentais de uma maturidade adulta. Ele já tem um amadurecimento próprio, conforme ali a sua idade. Se é um jovem de 14 anos, 15 anos, se tudo correu bem dentro da sua parte de desenvolvimento corporal, parte fisiológica, parte neurológica, as sinapses mentais, se tudo vem ocorrendo bem nesse desenvolvimento desde que ele nasceu, ele vai ter a maturidade de 14, de 15 anos, por exemplo. Se o seu filho é um jovenzinho de 12, ele tem a maturidade até os 12 anos. Se tem 16, até os 16. Conforme a idade do filho, ele tem aquela maturidade própria até aquele momento da história de vida dele. Mas ele é imaturo, ingênuo e não tem um amadurecimento adequado para ter aquele, sabe, quando a gente pesca o peixe, a gente, sabe, percebe com feeling, olha, aquela pessoa ali é enganosa, aquela pessoa ali é uma má companhia, olha, aquele detalhe ali eu acho importante você não experimentar, porque aquilo ali não é uma coisa legal para a sua vida, vai lhe prejudicar. Aquele horário, aquele lugar, não é assim que os adultos veem? Não é assim que a cabeça madura percebe as coisas? Há uma certa malícia, um traquejo, um sentido já em perceber as coisas. Algo que o jovem ainda não conquistou, porque logicamente, obviamente, ele ainda não é um adulto e não pode ver essas coisas, perceber essas coisas. Então veja, se o jovem ainda não é maduro o suficiente, não pensa como um adulto, não tem o seu amadurecimento neste grau de percepção, quem então deverá perceber no lugar dele? Quem então deverá observar, sentir, ver, ter ali aquele conhecimento, opa, sinal vermelho aqui, é o adulto da relação. Porque eu percebo que quando se trata de criança, parte de infância, o pai e a mãe está sempre junto e organiza a amizade, organiza os lugares, horários e tudo mais. Cresce, torna jovem, adolescente, não, agora já está pronto para a vida, já sabe se virar sozinho e o filho começa a fazer muitas coisas sozinhos. Realmente, ele já pode cuidar muito mais de si mesmo, já tem uma autonomia, já tem capacidades muito mais elevadas do que na sua fase de infância, mas há pouco eu disse, ele não tem maturidade de adulto, então ele não vai ver algumas coisas que se fosse um adulto ele veria. Então é necessário, urgente, que os adultos da relação deste filho jovem estejam sim dentro do mundo jovem, no repertório jovem, para ver aquilo que o filho não vê, para sentir aquilo que o filho não sente, para perceber aquilo que o filho não percebe. Sabe? É como se fosse uma águia que tem seus filhotes e percebe quando essa águiazinha está preparada. A águia, o pai, a mãe, a águia, sabe? Tem olhos, vem, percebe, tem garras ali para proteger. Isso precisa ainda existir nessa fase da juventude. Porque quando é criança, de extrema importância, todo cuidado, todo zelo, toda a proteção possível. Lógico, ainda é uma fase muito sensível, muito delicada, há um aprendizado, esquema corporal, parte cognitiva, uma série de novos conhecimentos, novas aquisições
para essa vida infantil. Mas quando se torna jovem, vem para essa transição de 9 anos, que se inicia aos 10 e finaliza aos seus 17, 18 anos, esse jovem filho, ele sai da nossa presença física e precisa nos levar como uma presença emocional. Ou seja, é preciso que nós, pais, mães, a gente possa colocar ao filho estímulos muito mais fortes, muito mais potentes, mais elevados do que aqueles estímulos que o mundo ou outras influências tóxicas, nocivas, venham oferecer ao nosso filho. As influências, esse potencial maior de estímulo, quando oferecido pelo pai, pela mãe ou por seus substitutos, sendo muito mais potente, muito mais, tendo muito mais força, quando o filho estiver junto de outros estímulos que são negativos, ele vai ter a opção e a escolha dada para aquele estímulo que é muito maior, muito superior na vida dele. Agora, quais são os estímulos que eu posso oferecer para a vida do meu filho? Eu só saberei se eu conhecer o repertório jovem do meu filho. Eu só saberei que estímulos eu posso oferecer para o meu filho, porque de repente o meu filho fica só enfurnado dentro daquele quarto, não sai de lá para nada, e eu penso, não tem nada que tire esse menino, essa menina desse quarto. É o dia inteiro nesse computador, o dia inteiro nesse videogame, é o dia inteiro nesse quarto, e ainda de portas fechadas. Veja bem, filho de portas fechadas, o que acontece dentro dessa caverna que é o quarto do filho quando tem portas fechadas? Porque ali se torna uma caverna, e dentro de uma caverna podemos fazer muitas coisas, inclusive coisas erradas, equivocadas. Nós sabemos de muitos problemas comportamentais que surgem justamente porque filhos ficam dentro de suas cavernas, e nós precisamos tirar o jovem filho de sua caverna. Ele precisa vir para outras atividades, outros estímulos, onde ele perceba que é legal, que é bom, que surja um interesse natural, que surja ali uma curiosidade pelo menos, mas isso só será surgido de acordo com estímulos que estejam dentro do repertório jovem do filho. Então eu posso oferecer um game diferente, eu posso oferecer uma atividade esportiva diferente, um local de passeio diferente, uma leitura, uma música, um filme, um alimento, alguma coisa, um jogo, uma conversa, uma participação mais afetiva, mais íntima nas coisas que o filho gosta. Eu posso fazer infinitas coisas, mas o estímulo oferecido ao filho precisa dar o sentido. Se o estímulo traz um porquê legal, um sentido legal, e o filho perceba que aquilo que é oferecido a ele tem a ver com o jeito dele ser, do perfil dele, coisas que ele gosta, do repertório jovem dele, nossa, que legal, nunca tinha pensado nisso, acho que eu vou lá ver isso com meu pai, com a minha mãe. Nossa, isso aqui eu não tinha pensado, eu acho que eu vou lá ver, nem que seja um pouquinho. A gente vai conseguindo tirar o filho de suas cavernas. Eu digo caverna, o quarto, mas às vezes a caverna são livros. Leitura é excelente, mas há jovens que só leem, se pudesse, leitura às 24 horas do dia. Ler é excelente, precisa ler sim, precisa adquirir muitos conhecimentos. Estão aí também os livros românticos, os romances, as ficções que os meninos e as meninas, os jovens dessa fase de vida, eles amam, são calhamaços de livros que eles leem. Mas o mundo não se resume só a leituras, e muitas vezes eu chamo a atenção também que há pais que reclamam que seus filhos estão lá dentro do seu quarto e não saem de lá para nada, e há pais e mães que pensam, meu filho ou minha filha é excelente, lê o dia todo. Talvez por trás desta leitura exista algo sendo escondido, porque quando eu vou para uma ficção ou um mundo romântico, lá não é vida real, lá é uma história, e eu me transporto para lá ficticiamente e deixo de viver a minha vida real. Às vezes esse jovem, essa jovem está
num sofá da sala, numa mesa lá, sentado numa cadeira, numa cozinha, numa sala de jantar, junto de outras pessoas, familiares, muitas vezes até numa reunião de família, num almoço, está fazendo sua leitura. Ou seja, tem ali o corpo presente, mas a mente não está ali. Transportou para aquele mundo mágico do livro. Então também devemos ter essa atenção, porque são estímulos oferecidos ao nosso filho. Então, o que afeta o nosso filho? Os estímulos que o nosso filho recebe diariamente, afeta positivamente ou afeta negativamente? E você sabe qual é a escolha que seu filho faz? Se é para o lado positivo ou para o lado negativo? Porque as oportunidades surgem diante do nosso filho, diante do mundo jovem, muitas oportunidades tecnológicas, pessoas, contextos de vida, lugares, linguagens diferenciadas. É um sabor, algo agradável que surge ali. Vamos dizer assim, um banquete para o jovem escolher. É assim que temos hoje, na atualidade, esses estímulos, essas variáveis. É um banquete diante do mundo jovem externo. Esse externo quer entrar na vida do filho, na vida da adolescência. Então, qual é esse banquete? Quais são os estímulos? Quais são as oportunidades que se abrem para esse filho? E qual será a escolha que ele fará? Quando as influências parentais de pai e mãe são mais norteadoras, mais fortes, mais sobressalentes, as escolhas terão um norte, terão uma direção melhor. É aquele filho em que a gente pode dizer, nossa, eu confio no meu filho, onde ele estiver, eu tenho plena convicção das escolhas. Mas a gente precisa fazer uma boa análise e entender, será que eu confio mesmo? Será que eu tenho essa convicção da escolha do meu filho? Eu tenho visto alguns programas de auditório, até mesmo no Fantástico, né? Na Rede Globo, temos lá aquele programa onde alguns pais, mães ficam dentro de um auditório, né? Uma salinha à parte, no auditório é uma salinha à parte, observando seu filho, sua filha jovem, qual será a atitude diante de determinada situação, determinado contexto. Ali está sendo apresentado contextos mais simples, eu diria até. Eu consegui assistir 2 episódios apenas. E nos 2 que eu assisti, eu percebi um contexto bem mais simples diante daquilo que é a realidade jovem. Porque há momentos em que drogas são oferecidas, uma sedução sexual é apresentada, uma questão de intriga entre amizades que pode culminar em agressões físicas, uma briga boa ali, né? Que não é boa, não é boa. Digo uma briga boa no sentido de ter algo que vem fazer um estrago. Uma briga boa nesse sentido, porque briga nunca é boa. Briga é sempre um desastre, é sempre uma tragédia na vida de um jovem. Porque além da questão da integridade física estar abalada, a integridade emocional, a parte afetiva também fica abalada em situações de discórdias, discussões, intrigas, situações onde há realmente essas brigas, esses conflitos de agressões físicas, inclusive. Mas veja, nós estamos aqui falando de estímulos. Quais estímulos são oferecidos ao filho na fase da adolescência? Essa fase jovem, recheada de muito interesses e muitas curiosidades. O jovem, ele vai se abrir para muitas novidades legais que vão produzir a ele vários tipos de prazer. A fase da juventude é a fase do prazer, da descoberta do prazer. Então, nessa fase, o jovem vai descobrir prazeres duradouros, são aqueles prazeres que poderão permanecer na vida dele através de atividades saudáveis, positivas, direcionadas por seus pais ou por adultos que são pessoas positivas, saudáveis, pessoas íntegras, de boa índole, bom caráter para a vida do filho jovem. O filho nessa fase também vai descobrir os prazeres que são instantâneos, que falsamente, uma maneira muito falsificada, eu diria, traz um estímulo, o jovem
dá a devida opção em escolher esse tipo de prazer, que são os comportamentos ilícitos, as atividades, as atitudes enganosas, experimentar, lembra do banquete que eu disse? Provar certas delícias, certos quitutes aí do mundo jovem, que na verdade são venenos para a vida dele e falsamente são prazeres instantâneos, porque é apenas uma falsificação do prazer. O jovem dá a devida opção, a devida escolha a certas coisas para a vida dele, aquilo dá um prazer momentâneo, evapora, vai embora e de repente o jovem se vê perdido, depressivo, entristecido, cabisbaixo, com sentimentos que prejudicam sua autoestima, com pensamentos conflituosos a respeito de sua autoimagem, que justamente nesse período é um período de transformações, um período onde ele está ali, sabe, lutando com suas mudanças corporais, suas mudanças afetivas, emocionais, relacionais, contextuais, inclusive, da vida dele, e vem esses prazeres falsos que evaporam, vai embora, rapidamente. E esse jovem fica com um saldo muito negativo na vida dele. Então as oportunidades se abrem e esses falsos prazeres momentâneos vêm para serem absorvidos pelo filho jovem. São ciladas, são armadilhas enganosas. Uma das passagens bíblicas diz: tudo nos é lícito, vírgula, mas nem tudo convém. E eu penso que é este valor que o pai e a mãe, quando influencia seu filho com os melhores e mais superiores estímulos, é essa verdade que é ensinada ao filho. Eu posso tudo, vírgula, mas nem tudo convém. O que é que não convém? Não convém certas experimentações, certos lugares, certas pessoas, certas atitudes, certas atividades, certas escolhas. Não ir, sabe, se sentindo ali seduzido por todo e qualquer estímulo. É preciso, é necessário ter uma consciência de que há a necessidade de uma avaliação, uma análise, observar melhor ali nas entrelinhas se aquilo é bom o suficientemente mesmo. Não ser precipitado em já ir dizendo sim, simplesmente porque a galera faz, a galera come, a galera vai, a galera usa, a galera ouve, entende? A galera fala, a galera faz uso, se veste, como eu disse no início desse vídeo. Então, quando os adultos da relação estão dentro desse repertório, desse mundo jovem, rapidamente, com o seu amadurecimento adulto, vai ter a condição em perceber quais são os estímulos que evaporam, que são momentâneos e que trazem essa falsidade de prazer para a vida do filho jovem. Se ele não vê, o pai ou a mãe vê. Se ele não percebe, os pais estão ali para instruí-lo, orientá-lo, fazer com que ele melhore essa percepção. Não é o pai ou a mãe quem escolhe, é o filho que é levado a perceber as coisas, porque ele precisa amadurecer esse pensamento, essa autonomia de escolha. Porque também percebo muitos pais escolhendo, fazendo coisas no lugar do filho adolescente. E esse filho vai ficar um eterno bebezão, nunca sabe escolher sozinho, nunca sabe decidir sozinho. E quando decide, vai para os falsos prazeres. Nós temos que dar a autonomia de escolha para o nosso filho, mas precisamos ensiná-lo a escolher e escolher bem, porque as consequências serão para a vida do filho. Se ele usufruir de drogas e ser um adicto, e ter ali as consequências todas desastrosas e essa mortificação em vida que a droga traz, se ele escolhe isso, a consequência é para a vida dele. Se ele escolhe o mundo do álcool, também a questão do fígado, dos órgãos internos, as consequências na saúde é para a vida do filho. Se ele ou ela escolhe uma vida sexual antes da hora ou de maneira muito, sabe, de forma errada, a maneira de ser feita, os locais, a pessoa, de que maneira é feita,
essa vida sexual também trará algumas consequências para a vida do filho jovem. Ou seja, o pai e a mãe padecem junto, entristece junto, sabe? É um suportar junto, mas o grosso da consequência é para a vida do filho. Então o filho precisa ser instruído, alertado, orientado com a máxima clareza. Falar o português muito bem claro para o filho. Olha, isso aqui é assim, traz essa e essa consequência, entende? É isso que vai acontecer na sua vida. Não ficar com meias palavras. É preciso ter clareza em dizer ao filho o que é uma vida sexual em momentos errados, com pessoas, sabe? O manejo disso de uma maneira muito deteriorada para a vida do filho ou da filha. Quais são as consequências? A bebida, a droga, as más companhias, os lugares, os noturnos, não é? As festas noturnas, dependendo do lugar, do contexto, ou mesmo durante o dia. Ou seja, o pai e a mãe, sabendo seus valores familiares e seus princípios, vão nortear essa conversa, esse diálogo de refinamento com o filho, onde vai mostrar ao filho que tipo de estímulos poderão vir sobre a vida dele e qual é o pensamento, qual é a linha, o norte que o pai ou a mãe pode dar ao filho nessa instrução para que ele não escolha aquilo que não convém, não é? O filho está lá à mercê desses estímulos, dessa sedução toda. O que será que ele realmente vai escolher? Qual é o norte direcionado? Toda vez que seus adultos da relação direcionam isso com maior força, com maior clareza, com melhores instruções, logicamente que o filho começará a ter uma sabedoria em ter suas melhores escolhas. É preciso instruir o filho para livrá-lo das consequências enganosas, dessa sedução toda que vem em forma de estímulos muito gostosos, muito prazerosos para a vida desse filho jovem. Na medida que esses estímulos vão surgindo, os resultados de prazer ali para o filho surgem também. Essas atividades, elas poderão se tornar escolhas definitivas na vida do filho, ou não. Será um momento, será apenas focal, só naquele dia, só naquele momento, mas basta uma escolha errada e tem ali uma consequência muito grande. Uma jovem adolescente, uma única noite em um momento de vida sexual errada, ela muda muito o norte da vida dela com uma gravidez indesejada antes da hora. Uma gravidez é algo sublime, maravilhoso, o filho é bênção na nossa vida, mas quando é feito em forma de transgressão, em momentos equivocados, a consequência vem. E muitos dos detalhes que recheiam mesmo de maneira mais positiva para a vida de um jovem, pode ser uma etapa queimada, ou seja, nesse momento terá que ter um outro tipo de direcionamento. A mesma coisa para uso de álcool, drogas, direcionamentos que não deveriam existir na vida do filho. Então é muito necessário que, na medida que esses estímulos vão surgindo, os resultados de prazer surgem, as atividades na vida do filho precisam serem modificadas. Quem faz esse manejo, essa estruturação desses estímulos, reorganizando esses estímulos conforme vem surgindo para a vida do filho, é justamente o pai e a mãe. O que será que tem sido oferecido para a vida do seu filho? É preciso estar atento. Muitas vezes o filho está dentro do seu quarto e os estímulos tecnológicos estão ali. Quais são as pessoas que conversam com seu filho nessa rede social, nesses fones que estão ali no ouvido? Quem são essas pessoas? São jovens? São adultos? São crianças? São pessoas próximas na mesma cidade, de outro país? Quem sabe disso? O filho sabe muito bem, mas e o pai e a mãe sabem? O pai e a mãe sabem o nome do jogo que o filho joga? Sabe do que se trata o jogo? Sabe quais são as pessoas que estão dentro da rede social do filho? Com quem o seu filho conversou hoje? Com quem ele mais se descontraiu hoje? Você tem respostas para essas perguntas já na ponta da língua, sem ter que perguntar para o filho agora que você me ouve? Faça essa análise.
Você sabe quem foi a nova pessoa que seu filho adicionou hoje na rede social dele? Você sabe qual foi a música que ele ouviu? Então, o filho é jovem e está recheado de estímulos. O banquete está à frente dele. O que ele está escolhendo? O que está vindo para a vida do filho? Então, eu iniciei aqui esse vídeo dizendo que na infância nós estamos ali, tipo coruja mesmo, agarradinho com o nosso filho. E chega na vida jovem, na vida de adolescência, não é para interromper a vida jovem do filho, não é para ficar aquele pai e a mãe chato de galocha que não deixa o filho falar com ninguém, fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que você deve conhecer o repertório jovem do seu filho para norteá-lo, instrumentá-lo nessa proteção de todos os estímulos que surgem para a vida dele. É neste valor de que ele pode todas as coisas, mas nem tudo convém, é que fará a diferença nas escolhas do filho. Senão, ele vai escolher tudo e dizer: ah, não dá nada não, é assim mesmo, não acontece nenhum problema não. E o pai e a mãe ficam vendo coisa que não existe. Às vezes, o filho pensa dessa forma, mas lembra, ele ainda é imaturo para a vida adulta. Ele pode estar maduro para a vida de 13, 14, 15 aninhos dele ali. Porém, para uma mentalidade adulta que percebe e tem já uma vivência muito superior, isso ele ainda não atingiu. Então alguém vê por ele e dá o norte e direciona, inclusive, todas as consequências que ele terá se escolher mal. A escolha deve ser bem feita. Se ele escolhe mal, consequência má. Se ele escolhe bem, consequência boa. O que será que ele vai escolher? A consequência má ou a consequência boa? Quando olhamos e falamos claramente para o filho, dizendo a ele exatamente quais são as consequências, lógico, nosso filho é inteligente, ele é um jovem, ele é um adolescente, ele já aprendeu muitas coisas, já tem um grau de autonomia, de liberdade, de aprendizado, muitos tipos de conhecimentos já fazem parte da história de vida dele. Claro que ele vai escolher as consequências boas, porque ele está num momento em vivências onde ele escolhe prazeres, ele não vai escolher desastres, coisas ruins. Inicialmente, de forma imediata, a escolha dele é pelo impulso do prazer. Ele quer prazer, ele quer alegria, ele quer sentir bem-estar, ele deseja ter prazer na vida dele. Mas se ele souber que a partir daquele prazer, que rapidamente vai evaporar, virá uma consequência desastrosa, muito negativa para a vida dele, ele precisa saber que a escolha diferente disso vai trazer uma consequência boa. Então, ele sendo direcionado, instruído a respeito disso, vai olhar com outros olhos quando tiver que fazer suas escolhas perante o seu grupo de amigos. É assim que nós vamos instrumentar o filho jovem. Esses estímulos vão surgindo e essas escolhas vão sendo feitas, mas estar junto do filho neste repertório é o que fará toda a diferença. Não dá para deixar o filho ir sozinho, pensando erroneamente, equivocadamente, de que ele já está pronto, que tá tudo beleza, já acabou, não tenho mais que ser aquele pai, aquela mãe que fala tudo, que ajuda tudo, sabe? Que vê tudo. Ao contrário, agora nós temos estímulos externos sobre a vida do filho. É agora que eu tenho que ver tudo. É agora que eu tenho que ter 1000 olhos. Eu falo que mãe e pai, na fase jovem, tem que ser como uma libélula. 1000 olhos. Olhar para todos os lados para enxergar aquilo que o filho não vê. Porque você precisa enxergar aquilo que seu filho não vê. Ele não vê. E precisa de norte, ele precisa de amadurecimento. Então, veja só que sacada legal. Se o filho jovem escolhe seus estímulos, tem essa escolha, essa opção pelos estímulos que lhe oferece prazer, os pais mais ativos, mais conscientes, vão oferecer estímulos que também produzem muito prazer para o filho. Mas o que é que produz prazer para o filho? É aquilo de acordo com o perfil do filho. Eu preciso conhecer os interesses, as curiosidades,
o que é que meu filho gosta, o que, que mais enche os olhos dele, brilha, sabe? O que, que traz ali uma atenção para ele, o que, que aguça a curiosidade dele. Então eu trago estímulos muito prazerosos para o meu filho. E nessa de ter um prazer gostoso, legal, de acordo com aquilo que, sabe, faz o brilho dos olhos ficarem mais fortes, ele vai também conseguir sair daquele comodismo de todos os dias fazer as mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos lugares, sabe? Aquela mesma situação. Sabe aquele filho que não faz nada de diferente? Até o dia em que seu pai ou sua mãe, conhecendo o que traz para ele uma alegria, um contentamento, sabe, um desejo maior de conhecer, vem ali, produz um estímulo legal, traz para ele algo diferente e que chama a atenção. Isso tira qualquer filho do comodismo. Talvez você me pergunte, mas o que eu posso fazer, Rosana? Então, eu não conheço seu filho, mas você deve conhecer o seu filho. Então, você conhecendo o seu filho, saberá muito bem o que é que traz para ele um gosto, um prazer, algo que chame a atenção. O que chama a atenção do seu filho? São essas coisas que você precisa oferecer ao seu filho como um prazer. Você estrutura, você arruma de uma forma que seja um estímulo, onde traz consequências boas e positivas para o seu filho. Aquilo que encher os olhos do seu filho, fazer os olhos do seu filho brilharem mais, esses são os estímulos corretos para você oferecer a ele. Ele sairá do comodismo, sairá daquelas práticas, aquelas atividades, todas as vezes da mesma forma. Você faz com que seu filho venha produzir outros resultados, outros formatos. Muitos pais reclamam comigo: ah, Rosana, meu filho não quer estudar, meu filho não suporta ler, o meu filho não suporta ir para a escola, eu tenho trabalho, vive com notas baixas. Pode ser que você esteja direcionando o seu filho a estudar sempre da mesma forma e não traga a ele estímulos que produzam ali um sentimento de prazer em adquirir um novo conhecimento. Porque quando eu tenho um estímulo que traz para mim aquela intenção de ter um prazer, vem um novo conhecimento. Opa, aprendi algo legal aqui a partir de algo que foi me oferecido. Um estímulo, uma novidade, uma curiosidade, algo interessante. Eu pratiquei, adquiri um novo conhecimento. Isso me traz prazer, me dá vontade de repetir isso novamente. Se eu tenho o gosto de uma leitura, e isso me dá um prazer, eu vou querer fazer uma leitura novamente. Se o filho está com dificuldade, por exemplo, lá na geografia, e esse pai ou essa mãe conversa com professores, busca informações, vá buscar informações daquilo que traz interesse para o seu filho. Você busca um repertório diferenciado de estímulos naquele quesito que está com problema na vida do filho, e você traz para ele com a intenção de um prazer legal, que ele vai se sentir feliz, ele vai começar a olhar com outros olhos. Ah, até que não é tão chato assim essa geografia, essa matemática, esse português. Ah, acho que então eu consigo, pelo menos, não gosto muito, mas acho que foi legal aprender desse jeito. Então a gente vai modificando. Para isso estão aí os jogos pedagógicos, que não são só para a fase infantil. Há muitos jogos, há muitas atividades lúdicas interessantíssimas para o mundo jovem. Enquanto não é oferecido estímulos aqui, junto com os adultos da relação, o filho vai para os estímulos dos games, tecnologia, que são muito bem-vindos. Mas também há alguns games deliciosos para jogar com o filho. Há certas músicas, nossa, maravilhosas, recheadas de bom vocabulário, boas histórias, boas melodias, sabe? A parte intelectual, a parte literária, a parte cultural, ela é maravilhosa para a gente, sabe, saborear de uma forma diferente a vida do filho, com estímulos gostosos que induzam um aprendizado no conhecimento intelectual que é oferecido na escola. Vamos ajudar o filho a apreciar a escola, porque senão os interesses estarão lá fora no mundo externo, que tem muitos estímulos tóxicos, nocivos e que querem arrebanhar, abocanhar a juventude do filho jovem. A juventude, a adolescência, sabe, pré-adolescência, aquela parte juvenil finalizando 16, 17 anos,
o princípio de uma vida pré-adulta aos 18 anos. Então, tudo que nós oferecemos para estimular de forma mais forte e mais preponderante vai trazer resultados muito diferenciados para a vida do filho. Então vamos reforçar aqui. Na medida que novos bons estímulos surgem na vida do filho, novos prazeres duradouros vão estar presentes também na vida do filho. E se são prazeres duradouros, essa nova atividade, esse novo estímulo poderá se tornar a escolha do filho. Então, podemos sim nortear as novas escolhas do filho, desde que seja de acordo com o seu repertório jovem, com seus gostos, com seus interesses, as suas curiosidades, e a gente vai lapidando tudo isso, direcionando este filho na fase da adolescência, de acordo com aqueles valores, aqueles princípios familiares que regem todo o direcionamento familiar que tem ali encabeçado por um pai e por uma mãe. E é certo, quando há estímulo, há um novo conhecimento, há uma nova prática, uma nova escolha. É nessa direção que as coisas acontecem. Então, seja você, pai e mãe, diamantes, adultos da relação com seu filho, a lapidarem o jovem filho, um diamante que precisa ter todo o seu melhor potencial, o seu melhor brilho. Os pais lapidam o filho, os pais estimulam de maneira mais forte, mais presente e mais assertivamente esse direcionamento. Assim, consegue, nesse banquetear do filho, introduzir ali os estímulos mais fortes, mais brilhantes, mais, sabe, que aguçam a vontade do filho. Isso é imprescindível. Nós podemos sim ajudar o filho a ter as melhores escolhas dentro de sua autonomia, de sua liberdade, conforme for o seu grau de amadurecimento também, porque também devemos observar qual é o grau de amadurecimento que nosso filho tem. Quanto mais amadurecido, mais confiança, maior autonomia. Se o filho não tem esse grau de confiança tão grande ainda, a autonomia também ela é diminuída, a liberdade é diminuída. Nós temos maior liberdade cada vez mais, conforme somos mais dignos de confiança. Cada vez que a confiança vai sendo ampliada, nós vamos tendo mais autonomia e mais liberdade nas nossas escolhas, justamente porque também vamos estar mais bem preparados para nossas escolhas, dentro daquele valor. Tudo me é lícito, vírgula, mas nem tudo me convém. Sabendo fazer suas escolhas mais acertadas, mais assertivas, é sim, sim, não, não, dentro do que nem tudo convém, brilhante futuro, vida bem mais bem-sucedida, bem mais saudável. Vamos ter filhos muito mais livres da parte tóxica, da parte enganosa, da parte nociva, e nós vamos conseguir lapidar, dar aquele, sabe, aquele alicerce firme que o filho precisa para que ele encontre esse suporte e esse norte, para que lá na frente o seu futuro próspero seja muito mais garantido. E quando eu digo futuro próspero, eu não estou falando só de vida financeira, eu estou falando em todas as áreas da vida de um ser humano. Nosso filho é um ser humano único, dotado de necessidades de prazer. Então, qual é o estímulo que a partir de hoje você, pai, você, mãe, vai passar a oferecer para a vida do seu filho a partir do conhecimento um conhecimento da necessidade mesmo, mais refinada ali com o seu filho. Mude essa característica, eu tenho certeza que brilhantes resultados virão para a vida do seu filho e você, pai e mãe, vai ficar muito mais tranquilo com esse amadurecimento e com os resultados mais favoráveis também para a vida do seu filho. Aproveite, comente comigo aqui. Abaixo tem um campo para você fazer seus comentários, são muito bem-vindos. Eu vou apreciar, saber, fazer as leituras ali
de tudo que você quiser comentar a respeito dos estímulos oferecidos hoje em dia para a galera jovem. Nós estamos numa atualidade, um banquete, sabe? Uma variedade muito grande. Conversa um pouquinho comigo, escreva nos comentários, vou ficar feliz em conversar com você também aqui nos comentários, ok? E se você acredita que esse é um assunto interessante para outros pais que têm filhos na juventude, que provavelmente você conhece muitos, compartilha esse vídeo. Com certeza você vai estar ajudando, auxiliando, presenteando, diria até, outros pais que precisam aprender a oferecer melhores estímulos para nortear melhor a adolescência de seus filhos. Compartilhe, se você assim desejar, e o meu agradecimento. E não esquece, diamante lapida diamante, porque o seu filho é um diamante.